Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo em que nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa metodologia de ensino de inglês aqui na House e também contar um pouquinho para vocês como é que funciona e como é o nosso material didático para as crianças. O material didático que nós utilizamos aqui na House é o New English Adventure. É um material todo baseado em filmes da Disney e isso chama muito a atenção da criança porque eles se sentem muito motivados com os personagens, com as músicas e isso traz muita alegria para a gente também trabalhar com eles. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o nosso livro, que é o English Adventure 2, ok? Vamos ver como é que ele funciona para vocês conhecerem um pouquinho do nosso material, ok? Bom, então aqui está o nosso English Adventure, New English Adventure. Esse é o livro 2. E esse livro aqui, ele é muito importante para a criança que nunca teve um contato com inglês. Então, geralmente, quando a criança chega na house e depois do nivelamento, né, que a gente vê que a criança ainda não teve nenhum contato, a gente vai trabalhar com ela aqui nesse livro, que é o Book 2. Bom, vocês estão vendo que o livro apresenta 8 unidades, né? Mas a gente não vai utilizar o livro todo em um semestre, tá? A gente utiliza o livro todo em um ano, portanto, a gente vai fazer até a unidade 4, é um semestre. Da unidade 5 até a 8, a gente tem um outro semestre. Portanto, a gente realiza, a gente trabalha, a gente desenvolve com as crianças 4 unidades por semestre. E é aí que a gente diz 2A é a unidade de 1 até a 4. 2B é a unidade do 5 até o 8. Então, aqui estão os conteúdos, né, que a criança vai ter acesso, vai ter contato, vai desenvolver na língua estrangeira. O rosto, partes do rosto, animais, brinquedos, comida, corpo, né, as partes do corpo. Vai aprender um pouquinho sobre a casa, as partes da casa, roupa, um pouquinho sobre festa. É importante a gente entender que aqui temos a nossa primeira unidade. Toda unidade, ela se inicia com um convite muito atrativo, que é sempre um personagem de um filme da Disney, né? Então, a unidade toda se desenvolve em cima de um filme, e isso traz uma continuidade para aquilo que a criança está estudando, ok? Isso é bem importante. Então, aqui é a unidade 1 do livro 2. Vocês estão vendo, vocês vão poder notar que existe muito listen, read, listen, stick. Então, aqui a criança já começa com ouvir, ouvir, ouvir inglês. É o momento dela ter contato, dela reconhecer essa língua inglesa, né? Bom, aí nós vamos ter dentro disso não apenas o desenvolvimento da língua inglesa, né? A gente tem habilidades motoras,
coordenação motora. Olha as atividades que são propostas nesse livro para criança. Bem adequado à faixa etária, isso é muito importante a gente ressaltar. Todo livro, ele vai trazer, em toda a unidade, nós vamos ter uma história. Uma pequena história que a gente chama de momento da história, e que são com os personagens aí, o Mickey, a Minnie, o Pluto, o Pateta. Então as crianças adoram essas histórias, eles estão em todas as unidades. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. No livro 2, a unidade, ela não tem a escrita ainda. Ela tem apenas a imagem e elas vão ouvir. Então, elas não têm acesso aqui ainda à estrutura escrita nesse momento, porque ela ainda está numa fase em que ela está se preparando para receber uma estrutura escrita mais adiante, ok? Bom, é importante, então, aqui está a unidade. Vocês também vão ter, nesse livro, alguns conteúdos que são bem especiais. Então, é Páscoa? Opa! Nós também temos aqui uma unidade preparada para os nossos alunos aprenderem um pouquinho do vocabulário da Páscoa, a comemorar essa data, né? Então, o livro, ele traz essas aulas especiais que são comemoradas aqui no nosso país e também algumas festas e datas comemorativas de países que falam inglês, ok? Bom, depois nós temos aqui também o cutout. Esse é um material que vem em um livro só, tá, pessoal? Esse material aqui, ele é super importante porque a criança, além de reconhecer as partes do rosto, de conseguir montar as partes do rosto, de pensar em língua inglesa, ela ainda tem todo o processo de coordenação motora de novo, cortando, colando, né? Então, é bem bacana essa parte em que nós utilizamos aqui com as crianças nesse processo de recortar. Outra parte que as crianças adoram são os adesivos, são os famosos stickers, né? Então, a cada unidade, a criança vai poder trabalhar com stickers. Então, ela vai colar cada parte no seu lugar a partir do que ela está ouvindo em inglês. Bom, depois nós temos também no livro o que nós chamamos de um dicionário, né? Mas é um dicionário muito atrativo, porque é o Picture Dictionary. Dentro desse dicionário, eles têm já ali a língua escrita, né? Mas eles têm a imagem. Então, um processo aí, né? Um recurso que o livro traz para a criança também. Depois a gente vai ter aqui a parte do workbook, que é o nosso livro de temas. Esse livro de temas não é um outro livro, é o mesmo. Então, tudo que eu mostrei aqui para vocês é um livro só, né? Mais uma vantagem para a gente que tem tanta coisa para carregar com as crianças. Então, aqui está o nosso livro, o nosso workbook. É importante vocês perceberem que a cada unidade nós temos ali as atividades relacionadas, né? Então, a criança está aprendendo a unidade 1, tá ali o homework da atividade 1, né? Sempre, olha só, que interessante. Aqui a gente não está trabalhando apenas as partes do corpo, a gente está trabalhando as cores, né? A gente está trabalhando as formas,
todo o aprendizado que baseia cada atividade desse livro é pedagogicamente muito bem pensado para as nossas crianças, ok? Bom, então esse é o nosso livro 2, onde a criança começa nessa aventura da língua inglesa.